Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio de número 101 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, eu vou falar sobre o Miami Heat, que está se preparando para a próxima temporada sem nenhuma contratação de impacto e que está dando claros sinais de que continuará desempenhando um papel de coadjuvante na Conferência Leste. No segundo período, vou falar sobre o San Antonio Spurs, que tem todas as condições de fazer uma campanha melhor na próxima temporada do que a realizada em 2017 e 2018, quando eles venceram 47 partidas, só que os arremessos de fora do perímetro podem ser um problema para que eles consigam fazer isso. No intervalo, no quadro Enem da NBA, 3 testes sobre a franquia do Atlanta Hawks. Você manja de Atlanta Hawks? Então fica ligado no intervalo. No terceiro período, vou falar sobre a autobiografia que foi publicada recentemente pelo Steven Adams, o pivô de apenas 25 anos do Oklahoma City Thunder. E nesse livro, entre várias outras coisas, ele confessa como que ele consegue fazer com que tantos adversários dele acabem sendo expulsos, acabem sendo eliminados de quadra. É bastante curioso o que ele conta. E no quarto período, vou falar sobre o Dwight Howard, que poderia ter sido o cavalo de Troia na dinastia do Golden State Warriors, mas preferiu assinar com o Washington Wizards de John Wall. Contar um pouquinho sobre os bastidores dessa quase ida do Dwight Howard para o Golden State Warriors. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O torcedor do Miami Heat se acostumou mal, com as campanhas da franquia durante a passagem do LeBron James pela Flórida, entre 2010 e 2014. Nesses 4 anos aí foram 4 finais consecutivas e 2 títulos, Daí, depois disso, o Heat caiu na mediocridade, no sentido literal. Fez campanhas aí rondando os 50% de aproveitamento na fase regular. O Pat Riley é um cara ambicioso pra caramba, um cara que não se acomoda, e por isso havia a expectativa de que ele ia tentar montar um time forte depois da saída do LeBron. Só que além disso não ter acontecido nesses 4 anos que já se passaram, parece que também não vai acontecer no curto prazo. Nessa free agency, o Heat não contratou absolutamente ninguém até agora, só renovou os contratos do Wayne Ellington e do Derrick Jones Jr. O Dwayne Wade recebeu uma proposta financeiramente muito interessante para jogar na China, acho que deve ser no mínimo umas 6 vezes mais do que o Heat estaria disposto a pagar para ele, só que a oferta foi por 3 anos, e daí eu acho muito difícil que ele tope passar tanto tempo na China, até porque ele tem esposa, tem filhos e tal. Uma coisa é você ir para a China sozinho, outra coisa é você levar a família inteira para lá também, convencer todo mundo que é legal morar na China. Não é uma coisa muito simples, não. Como também não é nada simples você passar 3 anos longe da sua esposa e dos seus filhos. Agora, cá entre nós, por mais lendário que ele seja, o Dwayne Wade é um futuro Hall da Fama, não tem a menor dúvida disso. Aos 36 anos de idade, o impacto positivo que ele pode causar se ele renovar com o Heat é infinitamente menor do que em outros tempos, Ele já disse que na NBA ele só joga outra vez se for no Heat, aliás, de onde ele nunca deveria ter saído, mas tem que ver se ele vai aceitar jogar pelo piso dos veteranos, que é aparentemente o que o Heat está disposto a pagar para ele. Isso porque mesmo sem ter feito nenhuma contratação de peso, de impacto, nenhum grande jogador, nem nada, o Heat já vai ter que passar um cheque de cerca de 6 milhões e 700 mil dólares por conta da tal Luxury Tax, por conta de não respeitar o teto salarial da NBA. Então, apesar do Wade ainda ter lenha para queimar, eu acho que ele pode contribuir bastante, especialmente nos playoffs, existe a possibilidade de que 2017-2018 tenha sido a última temporada dele na NBA. Torçamos para que não seja isso, torçamos para que ele volte, jogue mais 1 ou 2 anos, quem sabe até, mas não podemos enganar os nossos ouvintes. É possível que eventualmente ele aposente os seus sneakers. Outra instituição, entre aspas, do Heat que também ainda não acertou o seu retorno é o Udonis Haslem. Ele já assumiu um papel que se restringe basicamente a ser o mentor dos jogadores mais jovens há pelo menos umas 3 temporadas, E sendo que ele, cá entre nós, também nunca foi especialmente importante pela sua qualidade técnica,
E agora eu acho que já não faz mais sentido nenhum gastar um espaço no elenco com o Udonis Haslem. Não sei o que eles vão fazer, mas tá com cheiro de que também o Udonis Haslem vai encerrar a carreira. Agora, além da ausência de contratações de jogadores de peso e da incerteza sobre o futuro desses dois veteranos, ainda tem o episódio Hassan Whiteside, né, que se transformou de xodó da torcida do Heat, quando apareceu lá, marcando o triplo-duplo adoidado, pegando 300 rebotes, 400 tocos, fazendo um carnaval lá, e agora ele virou um estorvo que precisa ser desovado em qualquer franquia aí. Pat Riley tá tentando fazer de tudo já faz tempo e não tá conseguindo para se livrar de Hassan Whiteside. Na temporada passada, além dele ter perdido vários jogos por motivo de contusão, o Whiteside foi deixado no banco pelo técnico Erik Spoelstra nos momentos finais de várias partidas, principalmente nos playoffs, né? Justamente quando todos os técnicos costumam colocar o que eles têm de melhor em quadra, o Hassan Whiteside estava sentadinho no banco assistindo. E como tem acontecido com vários outros pivôs tradicionais, né, que são pesadões, que são lentos e tal, o Hassan Whiteside se tornou também um ponto vulnerável na defesa do Heat. E no ataque ele precisa que criem jogadas para ele poder finalizar. Ou então vai passar o resto da carreira dele vivendo de rebote ofensivo, né, que, convenhamos, é muito pouco. O problema é que ele ainda tem 2 anos de contrato, pelos quais ele vai receber mais de 53 milhões de dólares. O segundo ano, que falta, né, o último ano, é uma player option, que ele vai cumprir essa player option, porque ele já deve ter percebido que não tem nenhuma outra franquia por aí a fim de pagar cerca de 27 milhões de dólares, que é o que o Heat vai ter que pagar para ele em 2019 e 2020. O Pat Riley negou que ele esteja tentando rifar o contrato do Hassan Whiteside, né? Mas todo mundo sabe que é exatamente isso que ele está desesperado para fazer, como eu já falei. Só que como isso está praticamente impossível, essa permanência do Hassan Whiteside está comprometendo qualquer possibilidade do Heat voltar a montar um elenco competitivo. Apesar do leste estar agora teoricamente sem dono depois que o LeBron James foi para o Lakers, né? Eu sinceramente achava que agora o Pat Riley ia mexer os pauzinhos dele lá e abrir a caixa de ferramentas e tentar fazer algum movimento, fazer alguma contratação maior de peso e tal. Não fez nada, né? Não quer dizer também que ele não vem ainda a fazer, mas os peixes grandes que tinham por aí, ele nem tentou fisgar nenhum. E agora, de tudo isso, o que mais me preocupa, na verdade, é a afirmação que o Pat Riley fez no sentido de que o Justice Winslow é uma das peças fundamentais para o futuro do Heat e que a franquia está trabalhando para que ele assine uma extensão contratual agora no próximo mês de agosto. Eu gosto dele, é um cara versátil, é um cara atlético, melhorou muito nos chutes de 3 pontos nessa última temporada. Ele é super jovem ainda, se não me engano tem 22 anos, e acho que ele tem potencial para ser um ótimo two-way player, né, no estilo Kawhi Leonard. Tomara que seja um cara que fale mais do que Kawhi Leonard, não deixa a gente na dúvida sobre o que está acontecendo, mas enfim, dentro de quadra ele tem tudo para ser um cara que marca muito bem e que ataca muito bem também. Só que vamos ver, né, qual vai ser o valor e também o prazo dessa extensão contratual que vai ser oferecida para ele, porque depois que eles se amarraram em 50 milhões de dólares no contrato do Tyler Johnson, eu confesso que dá até um pouco de medo de imaginar o que é que pode vir por aí. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o San Antonio Spurs. O site Bleacher Report publicou uma matéria assinada pelo Dan Favale sobre que tipo de jogador cada um dos 30 times da NBA ainda precisaria contratar para, em tese, né, consertar ou pelo menos minimizar as falhas que existem nos seus elencos. Eu não concordo com tudo que está dito nessa matéria, nesse artigo, mas eu achei bem interessante e eu recomendo a leitura. É facinho de achar porque é uma das últimas matérias publicadas lá. E até porque boa parte do que o Dan Favale argumenta lá está fundamentado em estatísticas. E apesar de eu ter sido uma negação quando eu estudei estatística na faculdade, eu gosto bastante dessa área. Uma das informações que chamou a minha atenção diz respeito justamente ao San Antonio Spurs. Basicamente, o Dan Favale diz que o San Antonio Spurs precisaria de um cara que mate bola de 3 pontos. E daí eu pensei, bom,
grande coisa, porque todo time atualmente precisa de não só um cara, de vários caras que matem bola de 3 pontos. Por mais que o Popovich não goste muito de apelar para o chute de longe, esse é um caminho aí sem volta, né? NBA, daqui para frente, chute de 3 pontos vai ser uma constante. Só que a situação do San Antonio Spurs, nesse quesito, realmente preocupa. Na temporada passada, o San Antonio Spurs foi o terceiro time que menos matou bola de 3 pontos na NBA. Ficou à frente somente do New York Knicks e do Minnesota Timberwolves. E foi o time com o 5º pior aproveitamento em arremessos de fora do perímetro. Ficou à frente do Knicks, do Magic, do Lakers e do Suns. O titular do San Antonio Spurs, que mais converteu arremessos de 3 pontos na temporada passada, foi o Danny Green, que agora está onde? Está no Canadá, está no Toronto Raptors. E daí o Dan Favale fala o seguinte, a expectativa é de que o time titular do San Antonio Spurs na próxima temporada seja formado por DeJounte Murray, DeMar DeRozan, Rudy Gay, LaMarcus Aldridge e Paul Gasol. E se isso acontecer de verdade, que tudo leva a crer que realmente esse seja o quinteto titular, olha só que maravilha. Na temporada passada, esses 5 caras aí, eles mataram, todos eles juntos, eles mataram 205 bolas de 3 pontos. Esses 5 caras jogando durante a temporada passada inteira na fase regular, esses 5 futuros titulares do San Antonio Spurs mataram juntos 205 bolas de 3 pontos. Para você ter uma ideia de como isso é baixo, o Joey Ingles do Utah Jazz sozinho matou 204 bolas de 3 pontos em 2017 e 2018, só uma menos do que esse provável quinteto titular do San Antonio Spurs. Bom, daí teriam 2 coisas que poderiam ser feitas para tentar minimizar um pouquinho esse problema aí que promete ser crônico do San Antonio Spurs. A primeira delas seria escalar o Patty Mills como titular. Patty Mills é um cara que tem muito mais volume de bola de 3 pontos do que DeJounte Murray. Muito mais. DeJounte Murray, se eu não me engano, na temporada passada matou 9 bolas de 3 pontos, sendo que ele foi titular a temporada inteira. Só que o Popovich dificilmente vai fazer isso. Ele não vai dar um passo para trás, né? Ele já deixou claro desde a última temporada justamente que o Murray era o titular. E ele não tem histórico de ficar mudando de ideia. Se ele falou que era DeJounte Murray titular, é porque DeJounte Murray vai continuar sendo titular. A segunda alternativa seria pegar carona nesse clima de mudança aí pelo qual o DeMar DeRozan foi obrigado a passar, né? E transformar ele nessa off-season num matador nato de bolas de 3 pontos, o que ele nunca foi, né? Pelo contrário, DeMar DeRozan, até a temporada 2016-2017, ele era um verdadeiro desastre, né? Ele matando bola de 3 pontos era horrível, era aproveitamento em torno de 23%, 25%, era horroroso. Na temporada passada, ele melhorou, ele chegou na casa dos 30%, que ainda é baixo, mas é uma evolução que mostra que se ele quiser, que se ele tentar, ele tem todas as condições de melhorar, né? E quem sabe esse recomeço aí dele no Texas sirva como uma motivação para ele acrescentar essa característica no estilo dele, que seria extremamente útil agora para o San Antonio Spurs e para ele, de modo geral, né? Porque na verdade a gente não sabe aonde que a carreira dele vai continuar. Pode ser que ele fique no San Antonio Spurs para sempre. Pode ser que não, pode ser que daqui a 6 meses ele esteja em outro time, a gente não sabe. Então seria uma ótima coisa, né? Se ele aproveitasse essa mudança e desse um gás, né? Treina que nem um maluco, porque outros caras que a gente nem sonhava que seriam capazes disso, conseguiram se tornar um problemão para os adversários matando bola de longe, né? Por exemplo, Brook Lopes, DeMarcus Cousins... Quem mais? Marc Gasol. Marc Gasol nunca tinha chutado meia dúzia de arremessos de 3 pontos e saiu matando mais de 100. Então, DeMar DeRozan tem todas as condições do mundo de fazer isso e seria muito bom para ele e para o próprio San Antonio Spurs também. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e no intervalo, provisoriamente, nós estamos aproveitando esse espaço aqui para fazer o Enem da NBA. 3 perguntas que fazem parte da série de quizzes do layup.com.br que se chama Enem da NBA. Agora são 31 quizzes, porque eu acrescentei mais um na semana passada sobre o New York Knicks e
eu estou pensando 3 questões por episódio aqui para responder, para testar os conhecimentos dos meus ouvintes sobre a nossa querida, amada, idolatrada NBA. E o assunto de hoje vai ser a franquia do Atlanta Hawks. Preste atenção numa coisa, as perguntas dizem respeito à franquia do Atlanta Hawks, certo? Então, abrange todo o período de existência da franquia, desde quando ela foi fundada até os dias de hoje. A primeira pergunta é a seguinte: qual lenda da NBA foi draftada pela franquia do Atlanta Hawks, mas jogou durante toda a sua carreira em outra franquia? Alternativa A, George Mikan. Alternativa B, Oscar Robertson. Alternativa C, Bill Russell. Alternativa D, Bob Pettit. E alternativa E, Will Chamberlain. Repetindo, qual lenda da NBA foi draftada pela franquia do Atlanta Hawks, mas jogou durante toda a sua carreira em outra franquia? Repetindo as alternativas: alternativa A, George Mikan. B, Oscar Robertson. C, Bill Russell. D, Bob Pettit. E E, Will Chamberlain. Tempo. A alternativa correta era a alternativa C, Bill Russell. Ele foi selecionado pelo St. Louis Hawks em 1956 na segunda escolha do draft, mas ele foi trocado logo em seguida com o Boston Celtics pelo Cliff Hagan e pelo Ed Macauley. E o impacto dessa troca aí foi colossal nos rumos da NBA, né? Porque dificilmente o Boston Celtics teria dominado a liga por mais de uma década sem Bill Russell, que foi campeão nada menos do que 11 vezes com a camisa da franquia de Massachusetts. Passando agora para a segunda pergunta sobre a franquia do Atlanta Hawks. Quantas finais da NBA a franquia do Atlanta Hawks já disputou? Alternativa A, nenhuma. B, uma. C, 2. D, 3. Ou E, 4. Repetindo a pergunta e as alternativas: quantas finais da NBA a franquia do Atlanta Hawks já disputou? Alternativa A, nenhuma. Alternativa B, uma. Alternativa C, 2. Alternativa D, 3. E alternativa E, 4. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E, 4. O Atlanta Hawks já chegou às finais da NBA, a franquia, né, do Atlanta Hawks já chegou às finais da NBA nada menos do que 4 vezes e só conquistou um título, quando ainda tinha sede lá em St. Louis. Aliás, foram 4 finais contra o Boston Celtics entre 1957 e 1961. Ficou de fora somente das finais de 59 e venceu apenas em 1958. O único título da franquia do Atlanta Hawks foi conquistado em 1958, justamente sobre o Boston Celtics. Depois disso, perdeu as finais de 60 e de 61 para o Celtics e nunca mais conseguiu retornar às finais da NBA. Ou seja, depois que se transferiu para a Geórgia, lá para Atlanta, a franquia nunca mais conseguiu passar nem perto das finais da NBA. Está numa fila aí bem comprida já. E vamos para a terceira e última pergunta de hoje aqui do nosso quadro Enem da NBA. Em que temporada regular a franquia do Atlanta Hawks registrou a sua melhor campanha? Então, em toda a sua história, desde quando foi fundada até agora, qual temporada foi aquela em que o Atlanta Hawks, em que a franquia do Atlanta Hawks registrou a sua melhor campanha? Alternativa A, 1993-94. Alternativa B, 1957-58. Alternativa C, 2014-2015. Alternativa D, 1986-87. E alternativa E, 1958-59. Então eu quero saber em qual temporada regular a franquia do Atlanta Hawks registrou a sua melhor campanha. Repetindo as alternativas: A, 1993-94. B, 1957-58. C, 2014-2015. D, 1986-87 e E, 1958-59. Tempo. A resposta correta era a alternativa C, 2014 e 2015. Sob o comando do técnico Mike Budenholzer, né, que agora está no Milwaukee Bucks, e contando ainda com Al Horford, com Paul Millsap, com Kyle Korver, Jeff Teague, DeMar Carroll, enfim, o Hawks fez uma campanha de 60 vitórias e apenas 22 derrotas, com aproveitamento de 73,2%, a melhor campanha em toda a história da franquia. E naquela temporada o Hawks também fez a
sua melhor campanha nos playoffs desde quando a franquia se mudou para a Geórgia, em 68. Né? Chegou nas finais da Conferência Leste, só que foi varrida pelo Cleveland Cavaliers de LeBron James. Então, se você quiser responder as outras 7 perguntas que fazem parte do quiz do Atlanta Hawks, é só você passar lá em layup.com.br, na seção quiz. Tem quiz para tudo quanto é gosto, inclusive esse do Atlanta Hawks. Se você quiser, tá lá, é de graça, você pode fazer e refazer quantas vezes quiser. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, nós vamos falar sobre o Steven Adams, pivôzão do Oklahoma City Thunder, que acabou de lançar uma autobiografia, né? Pode parecer meio prematuro, né? Um cara que tem apenas 25 anos de idade lançar uma autobiografia, né? Porque a gente espera que ele viva mais pelo menos uns 60 anos, no mínimo, né? É um cara que se cuida, esportista, deve ter bons hábitos de saúde, talvez ele não pule de bungee jump, não faça paraquedismo, não nade com tubarões brancos, né? Então, tomara que ele viva muitos e muitos anos, mas no caso dele, justifica-se um cara de apenas 25 anos de idade já escrever uma autobiografia, porque a vida dele realmente é incrível, né? Ele nasceu na Nova Zelândia, né? E o pai dele teve 18 filhos com 5 mulheres diferentes. Aí se imagina a confusão, né? E para piorar a situação, o pai dele morreu quando o Steven Adams tinha apenas 13 anos de idade. O que é ruim, sempre pode ficar um pouquinho pior, né? A mãe dele não era uma das pessoas mais presentes no cotidiano dele, né? Falando português, claro, a mãe dele não estava nem aí para ele. E, na verdade, eram alguns irmãos e irmãs mais velhas do que ele que ficavam no pé dele para ver se ele tinha ido para aula, para ver se ele estava escovando o dente, essas coisas que geralmente os pais já deveriam fazer. Só que esse controle dos irmãos era super falho, né? Até porque eles também estavam tendo que se virar praticamente sozinhos, e o Steven Adams acabou indo morar, olha só que loucura, ele foi morar nas ruas de Rotorua, a cidade natal dele, lá na Nova Zelândia. Eu ainda não li a autobiografia dele, mas presumo que boa parte do livro conte como é que ele saiu das ruas de uma cidadezinha lá na Nova Zelândia e 6 anos depois estava na NBA, onde pouquíssimas pessoas do mundo, do planeta Terra, conseguem chegar. Agora, algumas pessoas que já compraram o livro, já leram, aliás, se você quiser comprar, ele se chama Steven Adams, My Life, My Fight, Minha Vida, Minha Luta. E eu tava vendo aqui, tem uma versão em e-book para Kindle que tá razoável, tá saindo por $10,39, você faz o câmbio aí, como não tem frete, não deve ficar tão salgado assim. Mas enfim, o pessoal que já comprou e que já leu, tá compartilhando algumas passagens e eu achei uma delas bastante curiosa. Ele conta, o Steven Adams, né, conta que quando ele era calouro lá no Thunder, ele tinha que encarar 2 pivôs nos treinos. O Nick Collison, que era super gente boa, ajudava ele a se ambientar, a dava dica, conselho e tal, e o Kendrick Perkins, que fazia exatamente o contrário. Não ajudava ele em absolutamente nada e descia o sarrafo nele. Não aliviava absolutamente nada, pelo contrário. Aliás, dizem que o Kendrick Perkins é um cara super bom de vestiário, né? A ponto do Cleveland Cavaliers ter contratado ele em 2 edições da pós-temporada só para motivar a galera. Até porque jogar basquete de verdade ele não joga, sei lá, pelo menos desde 2009, né? Mas enfim, no final das contas, a contribuição que o Perkins deu para a formação do Steven Adams talvez tenha acabado sendo a mais importante de todas. Porque tendo que encarar em todos os treinos aquela flor de pessoa que é o Kendrick Perkins, ele sacou rapidinho que ele ia ter que aprender a usar o corpo dele, ia ter que aprender a bater e ia ter que aprender a apanhar se ele quisesse continuar na NBA. E para isso, o Steven Adams conta que ele usou de um artifício que ele aprendeu quando ele era criança lá na Nova Zelândia e tinha que conviver diariamente com os seus outros 17 irmãos. Irmão briga o tempo inteiro. Né? Quem tem irmão sabe, principalmente em algumas fases das nossas vidas, a gente briga que nem gato e rato. Só que geralmente só leva a bronca, né? O pai só dá bronca, a mãe só dá bronca no irmão que é pego em flagrante. Você pode se matar com o seu irmão, vocês podem sair na porrada, tal. Se ninguém viu, não aconteceu. Você só vai tomar bronca, você só vai ficar de castigo se por um azar tremendo a sua mãe ou seu pai virem você em flagrante delito ali,
enfiando uma bolacha na cara do seu irmão. Senão, geralmente acaba ficando tudo por isso mesmo. Então ele cresceu aprendendo a bater e a revidar na surdina. Na hora em que os pais não estavam olhando, ele ia lá e ou dava o troco, ou então ele mesmo ia lá e dava uma provocada em algum dos irmãos dele lá que estavam enchendo ele. E esse know-how que ele aprendeu lá na Nova Zelândia quando ele era moleque, veio muito a calhar quando ele começou a perceber que o negócio lá na NBA era físico, o negócio era na base da porrada mesmo. Então quando o pau começou a comer dentro da quadra, ele falou, opa, peraí que disso aqui eu entendo. Enfim, não sei se foi uma boa ele ter revelado isso assim abertamente, publicamente, mas o que a gente sabe atualmente é o seguinte, sempre que a gente via algum adversário dele sendo eliminado com 6 faltas ou, sei lá, flagrante 2 e tal, por causa de alguma falta mais violenta sobre o Steven Adams, pode ter certeza que esse cara aí estava revidando alguma pancada que ele já tinha sofrido antes. Vamos só ver se a partir de agora, se a juizada vai ter lido o livro, né, e eventualmente vai mudar a maneira como apita os lances nos quais ele está envolvido. Mas a verdade é essa. Vamos assistir jogos agora do Oklahoma City Thunder com outros olhos. Vamos ficar só de olho nele para ver que horas que ele bate nos caras que ninguém vê. Mas ele bate. Ele falou que ele bate. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Dwight Howard. Quem assiste as entrevistas dele, né, fica com a nítida impressão de que ele é um cara super positivo, super alegre, engraçado, né, agregador e tal. Só que boa parte dos jogadores que foram companheiros de equipe dele dizem que Dwight Howard é um cara mala pra caramba e não viu a hora que ele se mandasse, se pirulitasse, né? É difícil saber se dá pra gente acreditar nesses relatos aí, só que se eu tivesse que escolher, eu acho que eu daria crédito a eles, porque por mais salgado que seja o salário do Dwight Howard, um cara que marca 15 pontos e pega mais ou menos uns 12 rebotes por partida, não deveria estar indo para a sua 4ª franquia em 4 anos, né? O cara tá pipocando, não fica em lugar nenhum, deve ter alguma coisa de verdade no fato dele ser um mala, como muita gente diz. Pois bem, o Dwight Howard foi recentemente desovado pelo Charlotte Hornets, né? Mais uma franquia que não suportou Dwight Howard, naquela troca lá com o Brooklyn Nets. E daí, imediatamente em seguida, ele foi dispensado pela franquia nova-iorquina e acabou se tornando um free agent. E um dos times que se interessou em contratar Dwight Howard foi o Golden State Warriors, que perdeu o nosso glorioso Zaza Pachulia para o Detroit Pistons e o eterno MVP do Shaq Tin Afu, o JaVale McGee, que está agora no meu Los Angeles Lakers. E quem contou isso aí foi o próprio Dwight Howard, né? Contou que houve esse contato por parte do Golden State Warriors e que ele de fato chegou a cogitar se juntar lá a Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, todo mundo lá. Pois bem, se isso tivesse acontecido, eu acho, opinião minha, que o Golden State Warriors teria corrido o grande risco de sofrer uma implosão, né? Eu acho que o Howard poderia ter tido o mesmo efeito que o cavalo de Troia, né, que foi usado lá pelos gregos, né? Ainda que de maneira involuntária. Não estou dizendo que ele iria fazer isso porque ele ia querer sacanear. Não. Eu acho que ele é assim, a natureza dele é essa. Eu duvido que ele ia ficar de boa, né, como o pessoal fala atualmente, quando o Steve Kerr deixasse ele no banco para escalar o Draymond Green a 5, como acontece com relativa frequência durante a fase regular e com muita frequência conforme o adversário durante os playoffs. Eu acho que ia rolar o kit completo do jogador estrelinha, né? Eu acho que ia ter barraco no vestiário, ia ter cara feia, ia ter indireta pela imprensa e tudo mais. Só que justamente quando o Dwight Howard estava decidindo se ele ia ou não para Califórnia, o John Wall mandou uma mensagem de texto para ele perguntando, mandou um WhatsApp, né? Provavelmente. Ninguém usa mensagem de texto. Alguém usa SMS? Fala sério, ninguém mais usa, né? Deve ter mandado um WhatsApp perguntando se ele não queria jogar no Washington Wizards. Vem cá, amigão, você não quer vir aqui para a capital norte-americana, se juntar a mim, ao Bradley Beal, ao nosso amigo Otto Porter Jr.? E aí, incrivelmente, eu acho que o Howard tomou a decisão inteligente e sensata. Ele falou o seguinte, se eu fosse campeão pelo Warriors, todo mundo ia dizer que eu fui caçar um anel. Agora, se eu conseguir um milagre, né, essa parte aí
milagre quem tá pondo aí no meio da frase dele sou eu, porque realmente, se o Washington Wizards for campeão, é só na base do milagre mesmo, mas enfim. Se eu conseguir o milagre de ajudar o Washington Wizards a conquistar um título, né, o que não acontece desde 78, quando a franquia ainda se chamava Bullets, o título vai ter um peso muito maior. E nisso ele tá corretíssimo. Assina embaixo isso que ele tá falando. E se você for pensar do ponto de vista tático, realmente o Dwight Howard jogando ao lado de um armador que nem o John Wall faz muito mais sentido do que no Golden State Warriors, né? Onde ele ia ter que se adaptar a um esquema que já funciona otimamente bem. Não é que funciona bem, funciona otimamente bem há 4 anos. E eles não têm um pivô de elite, nunca tiveram. Né? Andrew Bogut já não tava lá essas coisas. Depois, quem que teve lá? O Varejão foi para lá machucado, não conseguiu render nem 1/10 do que ele poderia render. Quem mais? Os próprios que eu já falei agora. Zaza Pachulia é medíocre. Javel McGee, um pouquinho melhor, né? Quem mais? Agora o Kevin Looney tá jogando relativamente bem, mas também Kevin Looney não é um grande pivô. Podia ser qualquer um ali, né? Vamos ser sinceros. Esses 5 aí deles podia ser qualquer um. Agora, quem tá interessado na derrocada do Golden State Warriors ainda pode apostar que o DeMarcus Cousins talvez tenha o mesmo efeito que o Dwight Howard teria, né? Porque DeMarcus Cousins também tem uma fama terrível, né? Dizem que ele também não é um cara nada fácil, não é flor que se cheire. Olha, é possível, mas aí eu acho que já é bem mais difícil por 2 motivos. O primeiro deles é que até o final do ano, pelo menos, o DeMarcus Cousins ainda vai estar se recuperando da ruptura no tendão de Aquiles que ele sofreu. E daí, quando ele voltar, ele ainda vai passar por aquelas semanas aí com restrição de minutos e tal. Então, se for rolar algum tipo de estresse, eu acho que isso só iria acontecer no final da fase regular e daí talvez até por conta disso, acho que nem atrapalhe tanto assim. E a outra razão que eu acho que ele não teria esse efeito tão devastador é porque o Cousins foi companheiro de equipe do Kevin Durant, do Klay Thompson e do Draymond Green nas Olimpíadas do Rio. Ele já tem um certo vínculo de amizade com esses caras, então eu acho que isso deve pesar bastante para evitar algum tipo de atrito maior. Agora, para você que está secando, o Warriors tem palavras não muito originais. A esperança é a última que morre. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo, bastante juízo e até a próxima, gente. Um abração, tchau, tchau.